Hello Angels, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Book Angel TV e hoje nós vamos falar sobre um livro nacional, autor brasileiro, o livro O Testemunho, de Santiago Delgado. Não sai daí. E se você é novo por aqui, curte assuntos sobre literatura, sobre livros, indicações de leitura, resenhas, lançamentos de livros e um pouquinho do mundo nerd geek, não se esqueça de clicar no joinha, de deixar um comentário e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos conhecer um pouco do autor, Santiago Delgado nasceu no dia 10 de agosto de 2000. Com um gosto enorme pela matéria de história desde os primeiros anos de colégio, graduou-se na disciplina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Nos primeiros anos, durante seus estudos no Colégio Rainha da Paz, o autor desenvolveu um certo gosto por escrita de contos e histórias fictícias em geral, mas nunca se sentiu empolgado de publicar nenhuma obra. Foi somente durante a graduação, mais especificamente em 2019, que o autor começou a desenvolver e escrever uma nova história, que viria a tornar-se o primeiro livro publicado. Eu recebi diretamente das mãos do autor, esse livro. Estive conversando com ele quando eu finalizei esse livro ontem. Ontem foi 23 de novembro, um sábado. E confesso que foi um livro que me emocionou bastante. E o personagem aqui foi um personagem que me cativou muito desde as primeiras páginas que eu comecei a ler. Essa história é uma história que se passa durante o Império Alemão. Então, assim, não é uma história leve, não é uma história que tenha comédia, que tenha algo que você acha engraçado, apesar do autor ter tido uma responsabilidade com um leitor, Não colocou nada muito específico, nem muito chocante, mas deixou a nossa imaginação se levar e perceber as atrocidades que estavam acontecendo aqui por trás. A história se passa no século XIX. Nós vamos conhecer a história aqui de um personagem que eu não vou conseguir pronunciar o nome. Eu vou deixar o nome aqui, vou mostrar o nome aqui para vocês daqui a pouco. Vou falar sobre o personagem principal. É um jovem sonhador, morador de Berlim, que sofre maus tratos desde sempre, bullying na escola, mas ele tem um sonho de se formar, de fazer ali a sua graduação, entrar para a vida militar, assim como seu pai. E na cabeça dele, a única coisa que ele precisa esperar é aquele último ano na escola para poder acabar com aquele sofrimento que ele tem naquela escola, uma escola que bastante violenta, onde a elite está sempre acima, não importa o que aconteça com os alunos, se for aquele aluno cujos pais dão mais provisões para a escola, ele vai fazer o que quiser dentro da escola. E aí entra os alunos com aquele senso de justiça. No meio de uma desses atos violentos dentro da sala de aula, esse personagem entrou junto com outros amigos para defender uma pessoa. Só que a pessoa que estava cometendo o ato violento é uma pessoa, o valentão da escola, e é filho de uma renomada figura de elite e normalmente não cai nada para cima dele, Ainda assim, esse personagem principal se juntou com os amigos para tramar alguma coisa. Esse rapaz precisava pagar pelas coisas ruins que ele estava fazendo na escola com alunos inocentes. Então, esse plano, ele consegue ajeitar esse plano junto com a irmã desse valentão, Porém, a coisa é bem escondida, tem que ser bem cautelosa para ele poder pagar por essas coisas. E é a partir daí que a história vai começar a se desenrolar. De lá para cá, o que o leitor vai se deparar aqui é com uma rede de conspiração, intrigas, dramas familiares. É uma leitura bem sensível, apesar de não ser desconfortável, ela incomoda, mas você vai começar esse livro e só vai parar quando terminar ele. Essa obra, uma novela
em poucas páginas, em menos de 220 páginas, ver exatamente quantas páginas tem aqui. Em 206 páginas, o autor conseguiu fazer uma obra densa, muito reflexiva, com um contexto histórico riquíssimo, com uma crítica social incrível e, assim, algumas cenas são bem sensíveis, algumas cenas me tiraram lágrimas. Eu ainda não consegui ler nada ainda depois desse livro aqui, porque sabe aquele livro que você termina e ainda fica pensando no livro? É esse aqui. Uma obra, apesar de ter momentos tristes, também tem momentos gloriosos. É escrito de uma maneira simples, porém muito bonita. Eu dei 5 estrelas nesse livro, assim, tô maravilhada com a escrita do autor. Eu recomendo muito essa leitura. Tomar cuidado com algumas partes sensíveis aqui, caso depende muito do espírito da pessoa no dia para poder ler esse livro. Teve outros personagens aqui, além do principal, que me cativaram muito. Inclusive, eu falei com o autor que eu gostaria de ver uma obra somente desses personagens que cativam muito você aqui nesse livro. Enfim, foi uma experiência de leitura incrível. Eu recomendo essa leitura. Agradeço muito ao autor por ter mandado o livro para mim, né? Conversei bastante com ele a respeito do que eu achei. E tá aí a dica de leitura de um livro nacional maravilhoso. E obrigado por ter me assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Alguém já leu esse livro aqui? Se leu, me conta aqui nos comentários. Se ficou curioso, me diz aqui também. E querem mais dicas desse tipo de livro, desse gênero? Comenta aqui também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.